Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o vídeo número 3 da reunião de estudos de O Livro dos Espíritos do dia 22 de julho de 2021. Esse grupo se reúne todas as quintas-feiras a partir das 20 horas no Centro Espírita do Calvário ao Céu. Estamos gravando as aulas em virtude da pandemia e do distanciamento social. Nós estamos aqui na questão número 304 de O Livro dos Espíritos. O espírito se lembra de sua existência corpórea? Sim, tendo vivido muitas vezes como homem, recorda-se do que foi. A lembrança da existência corpórea se apresenta ao espírito de maneira completa após a morte? Não. Pouco a pouco, de acordo com o grau de adiantamento, ele vai se lembrando. Aqueles espíritos muito mais adiantados têm uma lembrança bem mais rápida. O espírito percebe, entrevê a finalidade da vida terrestre com relação à vida futura? Seguramente que a vê e compreende muito melhor do que quando vivia no corpo. Vamos imaginar assim, a partir do momento que nós desencarnamos e temos consciência, uma consciência maior daqueles pontos que são necessários o nosso aprimoramento, nós vamos entender o porquê é que aconteceram algumas coisas, porquê da nossa programação e como é que vai ser no futuro. O que a gente tem que fazer para melhorar mais. De que maneira a vida passada se desenrola na memória do espírito? Por um esforço da sua imaginação ou como um quadro que ele tenha diante dos seus olhos? De uma e de outra forma. Todos os atos que tenham interesse para a sua lembrança são para ele como se estivessem presentes. Os outros ficam mais ou menos no fundo da memória ou completamente esquecidos. Então, tudo isso está ligado, muito com certeza, às necessidades que nós temos. Então, algo que foi muito grave em nossa vida, algo que nós fizemos de maneira equivocada ou algo que nós fizemos de uma maneira muito acertada e que foi como que um divisor de águas em nossa vida, isso vai ser lembrado com muita precisão. O espírito se lembra de todas as existências que precederam a que acabou de deixar? Responde o espírito de verdade. Todo o seu passado se desenrola diante dele como as etapas de um caminho que o viajante percorreu. Mas, como já o dissemos, ele não se lembra de uma maneira absoluta de todos os fatos. Vai recordando-se apenas na razão da influência que tenha sofrido sobre o seu estado terrestre. Que sentimento experimenta o espírito se ele presencia a decomposição do seu corpo? Quase sempre o de indiferença, como por uma coisa a que não dá mais importância. Quanto mais desmaterializado nós formos, quanto menos apegados à matéria nós formos, nós entenderemos que a decomposição do organismo é algo natural e não será vista como algo horroroso. O respeito que se tem pelas coisas materiais que os espíritos deixaram atrai a sua atenção para esses objetos e eles consideram esse respeito com prazer? O espírito se sente sempre feliz de ser lembrado. As coisas que dele conservamos avivam em nós a sua presença, mas é o pensamento que o atrai para vós e não os objetos. Então, o sentimento bom que emitimos ou o sentimento mau que emitimos, eles podem alcançar aquela pessoa, aquele espírito ao qual o nosso sentimento está
está se referindo, vamos assim dizer. Então, os objetos materiais podem ser um veículo para que nós manifestemos o que sentimos, mas o que atrai ou não é o sentimento. Os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos que suportaram durante sua última experiência corpórea, existência? Frequentemente o conservam. E essa lembrança os faz melhor avaliar a felicidade que podem desfrutar como espíritos. Então, a partir do momento em que há o desencarne, é sempre interessante a gente lembrar que ninguém vira santo, porque desencarnou. Ninguém fica pior do que era quando desencarnou, porque é um processo natural. E que essa lembrança, ela vai existir, não é? A lembrança das coisas que nós fizemos, do estado em que estávamos fisicamente falando. O homem que foi feliz nesse mundo lastima a felicidade que perdeu ao deixar a Terra? E aí o espírito de verdade responde, olha, só se ele for inferior. Porque se ele não for um espírito inferior, ele vai entender que o seu ciclo de vida orgânica terrena acabou e que a vida continua. E a alegria, ela está na razão direta da nossa moralidade, das coisas boas que fizemos. A saudade existe, mas é uma saudade que pode ser entendida e não é no sentido de desespero completo. Os espíritos conservam, depois da morte, o amor da pátria? E responde o espírito de verdade, é sempre o mesmo princípio. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo, porque as fronteiras, porque as divisões, porque as nacionalidades, assim como outras coisas mais simples, como o time de futebol e tudo mais, eles têm muita importância porque nós estamos aqui vivendo nesse momento. A partir do momento em que nós conseguimos entender que a grande família é a família universal, não é verdade? Nós conseguiremos entender que algumas divisões que existem, ou muitas, são simplesmente para facilitar o entendimento que existe, os gostos, o clima e etc., mas que não tem grande importância. Questão número 318. As ideias dos espíritos se modificam na vida de espírito? Sofrem modificações grandes à medida que o espírito se desmaterializa e à medida que o espírito vai se adiantando. Vamos imaginar nós aqui, nesse mundo de expiação e provas, a idade que nós temos hoje. Nós pensávamos exatamente a mesma coisa há 10 anos atrás? Há 15 anos atrás? Há 20 anos atrás? O nosso centro de interesse vai mudando porque os acontecimentos vão ocorrendo e nós vamos aprendendo com os momentos fáceis, com os momentos difíceis, nós vamos aprendendo com o trabalho, nós vamos aprendendo com o lazer, nós vamos aprendendo no campo religioso e tudo mais. Então nós vamos mudando, o que é muito sadio e muito natural. Então o espírito, quando ele desencarna, ele vai se lembrar ou vai conhecer coisas que ele ainda não se lembrava. Então, algumas coisas vão mudar mesmo no modo dele pensar. É muito natural. Questão número 319. Desde que o espírito já viveu a vida espírita antes da sua encarnação, de onde vem o seu espanto ao reentrar no mundo dos espíritos? Quer dizer, se nós já encarnamos diversas vezes, isso quer dizer que nós já desencarnamos diversas vezes. Então, o mundo espiritual não é um ilustre desconhecido para nós. Mas por que nós nos assustamos? Por que nós temos tanto medo? E responde o espírito de verdade. Esse espanto é apenas o efeito do primeiro momento e da perturbação que se segue ao despertar. Mais tarde, ele, espírito desencarnado, nós, quando desencarnarmos, reconheceremos perfeitamente o nosso estado.
à medida que vai voltando a lembrança do passado e que se desfaz a impressão da vida terrestre. Então, o Kardec o tempo pergunta, e o Espírito de Verdade responde, olha, é um processo natural, é um processo de readaptação, o que ocorre conosco aqui também. Então, não existe motivo para a gente ficar tão pensativo quanto a dificuldade de adaptação no mundo espiritual, porque nós temos essa dificuldade de adaptação agora aqui, quando mudamos de casa, quando mudamos de emprego, quando mudamos de cidade, quando deixamos uma etapa escolar e adentramos em outra, e assim por diante. Então, essas foram as questões que nós tínhamos para hoje. Até a próxima oportunidade. Grande abraço em todos.